Muito bem, então vamos nós. Boa noite a todos. Nós estamos então nesse módulo aqui, o módulo 2. É o segundo módulo, a última exposição do módulo. São 4 módulos, são 12 aulas, né? Então essa é a última aula do segundo módulo. E nós vamos falar basicamente a separação, como se deu a separação do cristianismo do judaísmo, né? Como é que se deu essa divergência, né? Então a gente vai falar essas tensões entre a tradição judaica e a universalização da mensagem cristã. Então, nós vamos ver o conflito interno entre a escola de Jesus e as escolas judaicas. Nós vamos repetir algumas coisas, tanto vai servir para fixar, quanto para a gente compreender que, na época de Jesus, Jesus tinha uma forma de pensar o judaísmo, né? E o judaísmo era pensado de várias formas, dentre elas aquela que a gente viu. O farisaísmo era uma forma de pensar, o os essênios era outra forma de pensar o judaísmo, os saduceus, herodianos. Então, todas essas são escolas em que todo mundo pensava o judaísmo. E Jesus também pensava o judaísmo dentro das características que nós conhecemos. Então, quando a gente vai ver a lei mosaica versus a graça, né, que vai ser uma das principais tensões, os conflitos que vão existir entre o judaísmo e a mensagem de Jesus. Primeiro que a tradição judaica, ela não estava preocupada em universalizar, em expandir sua forma de pensar que abrangesse o mundo. Então, eram questões que a mensagem cristã pretendia levar salvação para todo mundo. Então, a lei mosaica era específica para os que fossem de Israel e adeptos à lei, enquanto que a graça era vamos dizer assim, é, algo que você recebe imerecidamente. Então, você não tem méritos, mas pela graça de Deus, você é salvo, né? Por isso que eles vão dizer que o homem é salvo pela graça e não pelo mérito, né? Os cristãos. Aí vão dizer, não, o importante é a fé e não a obra, por causa dessa ideia, dessa noção de graça. Então, isso vai envolver essas questões teológicas, culturais e rituais. E nós sabemos que o judaísmo ele está baseado na observância da Torá, principalmente os 5 primeiros livros da lei, mas inclui também os profetas e os escritos, né? Aí inclui a circuncisão, restrições alimentares e leis sabáticas, que é aquelas leis para seguir os principais festas, né? Então, tudo isto estava dentro de um mesmo pensamento religioso. Não adiantava você seguir a lei, a Torá, sem ser circunciso, ou ser circunciso sem fazer as restrições alimentares. Então, essa tradição cultural era uma só. A pessoa tinha que viver tudo isso. Então, o judeu tinha que viver simultaneamente a observância da Torá incluía tudo isso. Não adiantava pegar só uma parte, não. Tinha que pegar todo esse contexto. E o cristianismo primitivo, principalmente sobre a influência de Paulo, ele vai dizer que não precisa observar a lei mosaica do jeito que era feita. Você vai precisar ter fé em Jesus para que você receba a graça. Não é? Embora você não mereça ser salvo, você recebe a graça. Mas uma vez na graça, você tem que fazer boas obras. Não é simplesmente sem Jesus tem poder e acabou, não, né? Você tinha que fazer as boas obras para permanecer na graça.
Tá certo? Então, isso vai gerar uma resistência entre os judeus tradicionais, que viam o cristianismo como uma ruptura perigosa com a identidade judaica. Então, vocês observam que tem um grupo que é judeu e está dizendo o seguinte: olha só, nós seguimos a escola de pensamento de Jesus de Nazaré. E ele nos ensina que a gente não precisa ir ao templo para fazer todos aqueles rituais, a gente só precisa, né, como ele fala, entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus, que vê tudo e sabe tudo. Então ele está dizendo o quê? Você não precisa ir ao templo. E às vezes que ele foi no templo, ele botou um boneco grande lá, né? E os tradicionais, os judeus, vai dizer, não, pô, tem alguma coisa errada. Nós temos que seguir o que nós estamos seguindo desde de 500 anos de Cristo aí. Já tem quase 600 anos e agora esse cara quer mudar esse negócio. Nós temos que ver com cautela o que que nós vamos mudar, o que vamos aceitar, né? Então eles começaram a observar que estava havendo uma divergência de pensamento, mas ainda dentro, o judaísmo ainda comportava ainda essas divergências. E a primeira divergência vai surgir quando os cristãos lá, os seguidores de Jesus ainda, vão dizer assim: ora, nós vamos pregar para o mundo. O judeu tradicional, ele não quer pregar para o mundo. Eles querem, se a pessoa for se converter, tudo bem, mas não é uma necessidade da religião fazer esse nível de proselitismo, né, de querer convidar as pessoas e convencê-los para serem salvos. Mais uma vez, quando você entra, você fica na categoria daquele que a gente falou, dos tementes a Deus. Você não precisa ser circuncidado, mas também não vai ter a salvação plena. Você vai ficar ali no nívelzinho, né? Vai ser bom para o judeu, que ele vai ter o apoio. Geralmente eram pessoas ricas que se convertiam e eram os chamados tementes a Deus, que eram os gentios, eram ricos. Eles faziam sinagogas. Então, para o judeu era bom. Agora, dentro da teologia judaica, a salvação deles era meio complicada. Por quê? Porque não seguiam totalmente a Torá, né? E uma das exigências era ser circunciso. Agora, aí Paulo começa a pregar dizendo que não precisa ser circunciso. Aí, por quê? Porque Paulo vê essa dificuldade dos gentios em se converter ao cristianismo, porque ele tem que ser circunciso. Vamos supor, de cada 10, 2, 3 se convertiam, mas os outros não vou fazer esse negócio não. Aí Paulo, tá bom, se nós estamos querendo converter, ter mais pessoas, nós vamos ter que abolir alguma coisa aqui. Vamos começar pelo que está dificultando a entrada desses gentios para o cristianismo. Aí faz lá a pesquisa, é o quê? Circuncisão em primeiro colocado. Depois, os alimentos. Depois, aquele monte de festas. Aquele monte de regras que tem que seguir. Aí, Paulo, caramba, velho, se a gente seguir tudo isso, nós vamos perder muitos adeptos, possíveis adeptos, e vamos continuar com a mentalidade judaica. A mentalidade judaica, do jeito que ela era pregada, entrava em conflito com o que Jesus ensinava. Ora, aí Jesus vai dizer: eu não preciso seguir a lei. Qual o sentido da lei? O judeu seguia o sábado do jeito que estava escrito. Jesus disse: não, mas não é assim. O sábado, né, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, você pode dispor do sábado, principalmente se for para ajudar alguém. Né? Que é a história lá das ovelhas perdidas. Então, essa ideia de pensar, essa forma de pensar de Paulo e de outros apóstolos também, vão fazer com que
os judeus vejam o pensamento de Jesus como muito diferente da tradição judaica. Está dando para acompanhar? Está tranquilo? Então, isso cria uma divisão entre cristãos judaizantes, né, que eram aqueles que queriam que o pensamento de Jesus fosse de acordo com as práticas judaicas, e os cristãos paulinos. Não só paulinos, principalmente paulinos, porque está escrito, né? Mas a maioria dos cristãos, que defendiam a liberdade de lei para os gentios. Os gentios não precisam ficar sob a lei da Torá. Claro que vão aceitar, mas vai ter cristão com o pensamento judaico que vai continuar seguindo Jesus. Jesus é o quê? Ele é o Messias, mas ele não é Deus, não é filho de Deus. Ele é um Messias, um homem religioso, um profeta. Não aceita o nascimento virginal, aquelas coisas todas do cristão, como vai ser, como a gente conhece. São os ebionitas e os nazarenos. E deve, com certeza, devia ter outros tipos, mas o que está registrado principalmente são esses dois. Eles não aceitavam sair do judaísmo. Ora, se Jesus era judeu, ele estava ensinando judaísmo. Se ele estava ensinando judaísmo, ele não pode se proclamar Deus, porque ele não é doido. Muito menos filhos de Deus. Porque se o maior dos servos de Deus era Davi, né, então Jesus, sabendo disso, não poderia se autoproclamar Deus, e muito menos os seguidores deles. Fazer, prestar honras e como se fosse a ídolos, né? Você estaria adorando ídolos, no caso do pensamento judaico e desses cristãos judaicos nazarenos e ebionitas. Porque ele reconhece que Jesus é uma pessoa, um profeta, mas não é Deus, não é filho de Deus e nem é um Messias, mas não do jeito que estão dizendo. Aí fica conhecido como os cristãos judeus, judaizantes, que querem manter a tradição judaica, mas seguindo o ensinamento de Jesus. Certo? Se quiser falar alguma coisa, está liberado, tá? Levante a mãozinha para não dar problema. Aí nós vemos aqui o templo e os sacrifícios. Ora, o templo de Jerusalém era o centro vital da vida religiosa, política, cultural e tudo mais do, dos judeus. É lá onde acontecia tudo. Ora, o que o cristianismo ensinava? O que Jesus ensinava? E não precisava ir ao templo. Não é isso? Ele é contra o templo no sentido de que o templo está corrompido. O que é que ele diz? Que transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Não é? Se quiser conversar com meu pai, feche-se numa casa, ou seja, entre no seu interior, faça sua prece. Você não precisa dar dinheiro. Aí dá o exemplo da viúva, do óbolo da viúva. É a intenção, não é a quantidade que vai valer. Não são coisas que vão contra o que os outros falavam para manter a riqueza do templo. Então, esses elementos, como Jesus ensinava, vai se distanciando do que o judaísmo prega. Aí vocês vão vendo que ele vai ficando, né, o ângulozinho pequenininho, mas à medida que passa o tempo, vai divergindo. Aí tem a guerra lá dos judeus contra os romanos, e o templo é destruído no ano de 70. Bem, quando destrói o templo de 70, quem estava envolvido nas guerras são mortos. Desaparecem os registros históricos. Só ficam os discípulos de Jesus e os fariseus.
Os outros na guerra lá morreram, desapareceram, sumiram, se mandaram. E disseram: não quero mais me envolver nessa história não, vou embora antes que o Roma me pegue. Aí quem fica? Esses judeus, fariseus e os judeus cristãos. Mas como ainda não está totalmente separado, como a gente já falou outras vezes, os cristãos olham a oportunidade e falam: nós vamos transformar o judaísmo para que os ensinamentos de Jesus seja o judaísmo oficial. A gente transforme o judaísmo. E tem ainda os fariseus. Alguns outros pouquinhos, né? Tem os fariseus. Os fariseus, não, senhor. Nós vamos manter a nossa tradição. Aí na Bíblia, nos evangelhos, principalmente Mateus, vai colocar na boca de Jesus muitas coisas contra os fariseus. E os fariseus são hipócritas, são sepulcros caiados, que se pintam de branco por fora, mas por dentro é isso. Que fariseu é aquilo, que fariseu é isso. Isso é a propaganda, é a contra-informação, a ideologia de um contra o outro. Nos registros rabínicos também vai ter a mesma coisa contra os cristãos. Se a gente lê os textos rabínicos, vai ver que eles estão falando mal também dos cristãos. E os cristãos falando mal dos fariseus, porque é uma briga para ver qual o novo judaísmo. Uma vez que o templo acabou, não vai ser reconstruído. Como é que vai ser agora a vida dos judeus em relação à religião que antes era o templo que concentrava toda a estrutura religiosa da época, da forma de viver. Se não tem isso, como é que vai ser agora? Né? Então, esse é o contexto que vai surgir os evangelhos brigando contra os fariseus. Aí a gente vai ver que os fariseus são isso, que os escribas são aquilo, que Jesus olha já, o fariseu já reconhece o pensamento dele. Né? Isso é escrito depois, colocando na boca de Jesus, para que o ensinamento de Jesus seja o novo judaísmo. Ele chama de judaísmo formativo, porque está se formando um novo judaísmo. Certo? Aí nós temos a ideia do monoteísmo radical, que é aquele da raiz, né? O que é o monoteísmo radical? Só tem Deus. E a Trindade. O judaísmo era rigidamente monoteísmo. Ele fala assim, ele chama chamar. Chamar é ouvir, né? Ouve, Israel. Chamar, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é o monoteísmo, não tem outro. E o cristão vai colocar uma doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que foi visto como heresia pelos judeus. Por quê? Porque não vai ser mais monoteísta. Vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para explicar isso, até hoje não foi explicado. Não tem uma leitura fácil nem difícil de explicar essa doutrina cristã, que é o 3 em 1. Que é difícil. Então, isso para o judeu é inadmissível. E essa diferença de pensamento em referência a Deus e a Jesus é um dos principais motivos da separação definitiva entre judaísmo e cristianismo. Os judeus, eles esperavam um Messias político e guerreiro, né, que libertaria Israel do domínio romano. Isso aí todo mundo sabe. E Jesus foi rejeitado justamente porque não cumpriu essa expectativa. Ele se apresentou como um Messias sofredor e espiritual. E a ideia de que Jesus era o Filho de Deus foi considerado blasfêmia pelos líderes religiosos judeus, contribuindo para a sua condenação.
Até aqui, gente, tá tudo bem, né? Vocês estão acompanhando. Tô vendo aí a Aurélia, né, escrevendo aí, o negócio tá bom. Aí vem aqui algumas curiosidades a respeito de por que os judeus, os tradicionais, não aceitam que Jesus seja Messias. Aí eles vão dizer: quais são as profecias que falam do Messias? Vai estar lá em Jeremias, Isaías, Samuel, que o Messias deve ser um descendente direto do rei Davi da tribo de Judá. Para isso, eles vão dizer que Jesus nasceu em Belém, que é de Davi, onde Davi nasceu, e na genealogia, Lucas e o Mateus vão colocar José na descendência direta de Davi, para que isso seja respeitado, né? Essa profecia. A reunião dos exilados, né? Tá todo mundo espalhado, as 12 tribos estão espalhadas. O Messias vai ter que reunir isso, velho. Vai ter que reunir os judeus de todas as partes do mundo, olha só, essa é a missão do Messias. De volta à terra de Israel, né, tá lá em Isaías e Ezequiel. Isso também ele não cumpriu. Reconstrução do templo em Jerusalém. O Messias desempenhará um papel fundamental na reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, que se tornará um centro de adoração para todas as nações. Tinha um templo, Jesus deveria transformar esse templo, como Isaías fala, uma árvore no qual todas as aves podem vir fazer ninho. Ao contrário, o templo foi destruído. O estabelecimento da paz universal. A vinda do Messias trará uma era de paz mundial, onde as nações não mais guerrearão e haverá harmonia entre os povos. Por quê? Porque o Messias seria um mestre de justiça. Acima de tudo, seria uma pessoa justa. E sobre essa ideia de uma árvore só para todos os pássaros, né, era a lei, e era para todos. E o Messias deveria estabelecer essa união para fazer a paz universal, certo? O conhecimento universal de Deus. Então, todo mundo iria reconhecer o Deus de Israel como o único verdadeiro. Estava no mundo politeísta, né? Então, quem é o Deus que tem? O Deus de Israel. E quem vai fazer isso? Messias. Messias é um papel difícil, né? Fim da fome, doenças e sofrimento. A gente vai ver isso lá nas revistas da Testemunho de Jeová, né? Tem as criancinhas brincando com cobra, brincando lá com os leões, os tigres, os animais selvagens, né? Porque vai ser uma ideia de paz, não tem fome, não tem doença, não tem sofrimento, e o mundo vai ser realmente um paraíso. Justiça e retidão, né? Como falamos, vai governar com justiça e retidão, defendendo os oprimidos, estabelecendo uma sociedade moralmente elevada e tudo mais. E é importante notar que existem diferentes interpretações dentro do judaísmo sobre a natureza exata do Messias e como essas profecias se manifestarão, né? Então, a gente termina aqui essa primeira parte, saber se vocês têm alguma coisa para falar. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Nelson, dentro desses critérios aí não tinha que ter o retorno do Elias também? O profeta Elias não tinha que retornar para reconhecerem os Messias? Eu não entendi. Tu falou, ficou baixo para mim. Dentro desses critérios todos aí, não tem uma parte na Bíblia que fala que teria que ter o retorno do profeta Elias também para ele ser reconhecido? Não, ele mandaria primeiro o profeta Elias. Mas quando ele fala profeta Elias, é o espírito de profecia de Elias, que para os judeus não tinha. Há 400 anos que não existia profeta em Israel. Então,
Ele já devia ter se manifestado através desses outros profetas aí. Ele não reconhece o João como um profeta.